Olá, olá, pessoal. Saudações a todo o nosso baixíssimo público, infindável público, que lamuriou-se por muitos meses pela ausência dessa leitura coletiva. Mas retornamos agora, porque vai ser o quarto ano de execução dessa empreitada. O grupo, já é o grupo mais longevo. Acho que a gente já tem direito ao Guinness. Eu acho que sim. O grupo de leitura, de grupo de estudo mais longevo. Essa é a nossa 76ª reunião, né? E a gente vai dar continuidade, portanto, à leitura do volume 3 do livro Poder e Dinheiro, de João Bernardo. E a gente vai, então, começar hoje, né, pelo capítulo 8 do livro, que é intitulado, se alguém tiver com aí na mão, me ajudem, acho que é intitulado... Conteúdo da forma do dinheiro. Obrigado, Patrick. Conteúdo da forma do dinheiro, que se inicia, portanto, na página 295. Então, começamos a partir daí, né? E já pergunto aos meus colegas de mesa, né, de uma mesa metafórica, meus colegas de tela, se alguém gostaria de dar um pontapé inicial, se alguém gostaria de fazer um comentário inicial, já prevendo, talvez, qual seja o próximo movimento imediato desta prestigiosa mesa. Alguém inicia a discussão, o Diogo já levantou a mão, então já corta direto para ele, quebrando as expectativas de todos os envolvidos. Primeiro, um recado inicial é agradecer, né, a todos os espectadores que mandaram muitas mensagens nesse tempo que o grupo ficou sem ir para o ar, né, pedindo a nossa volta, fazendo várias manifestações nas redes sociais, né? Então isso realmente comoveu o grupo e, apesar de tudo, a gente resolveu voltar para contemplar aí todas essas pessoas, né? E Dudu, só uma coisinha, né? Antes de ir para a página 295, eu queria só chamar a atenção para aquele finalzinho do capítulo anterior, onde ele fala da questão da domesticidade impessoal, porque ali ele faz um recorte, né, para explicar a formação do absolutismo, que é um pouco diferente do que algumas visões bastante difundidas ali pela historiografia, né? Ele coloca que essa passagem do elo pessoal ao elo impessoal, ele se operou numa fase intermediária, né, através da dissolução da domesticidade, graças à formação de uma classe servil e a organização vassálica da aristocracia, e chegou-se nesse período a uma fase terminal em que a domesticidade, num plano impessoal, absorveu um grande número de trabalhadores, convertendo esses trabalhadores em vários tipos de assalariados, estipendiando assim, né, os membros da classe dominante e absorvendo os membros da classe dominante. E aí ele coloca que essas características aprofundaram-se e ampliaram-se após o encerramento do período, mas que elas já eram claramente detectáveis no século XIV. E aí, após explicar essa dinâmica aí da domesticidade impessoal, ele avança, né, na análise rumo ao absolutismo, afirmando que do século XV ao XVIII, toda a vida social e política pode ser analisada nos termos paradoxais da domesticidade impessoal artificial. Então, se a gente pensar aí nas explicações sobre a formação do absolutismo, que dão ênfase, né, na aliança entre rei e burguesia a partir do século XVI só, o João Bernardo ele defende que algumas características importantes já eram visíveis no século XIV. Aí, como ele vai trabalhar essa questão no capítulo que a gente vai analisar, eu achei um bom gancho para a gente começar aí a discussão, né? Mas eu destacaria que ele não faz a partir do ponto de vista lá daquela ideia tão frequente de raízes, de origens. É uma dinâmica que me parece, tem acordo com você, mas é uma dinâmica que me parece mais interessante ainda, que ele retroprojete esse fenômeno para fins da Idade Média. Sim. Mas alguém quer explorar um pouco essa fala do Diogo antes da gente avançar diretamente sobre o capítulo? A gente tem especulado, quer dizer, ao longo desse tempo todo e da leitura dos 3 tomos, né, dos 3 volumes da obra, a gente com alguma frequência especulou, né, acerca do que viria antes e do que viria depois, né?
Em que sentido? Quer dizer, na medida em que ele vislumbra um regime senhorial como uma marca, um traço processual constitutivo do período medieval tradicional, né? De transformações que se processam, portanto, ali por volta do quinto, sexto, né? No início da Idade Média, a gente, com alguma frequência, especulou, por exemplo, o que seria o mundo romano, né? Em comparação com esse novo quadro, tendo em vista que esse novo quadro é derivado para ele de um processo de transformação. E a gente fez também o mesmo, com frequência, em relação ao final do período, né? Ou seja, do que seria o período da chamada História Moderna e o que seria, portanto, o chamado regime absolutista, sob a perspectiva dele. Né? Porque, no fundo, ele não trata diretamente nenhum desses dois contextos. Eu tenho dúvidas, inclusive, se ele tinha clareza exata o que as teses dele relativas à Idade Média implicariam para o que teria sido o mundo romano e o que viria a ser, né, o período moderno, mas aqui e ali a gente vinha colhendo algumas referências. Né? Primeiro, parece evidente aí que ele não pensa o período aí chamado período moderno como expressão de uma ruptura em relação ao período medieval, né? O que é bastante consequente com uma proposição geral dele no início do primeiro volume da existência de uma grande sociedade pré-capitalista, digamos assim, né, que, ainda que diferenciada em regimes distintos, formaria um grande bloco. Né? Quer dizer, para ele, então, antes do capitalismo, também teria havido um grande sistema que articulou a humanidade até a ascensão do capitalismo. Né? E o período absolutista parece estar inserido nessa dinâmica. Né? Porque eu acho que um aspecto que me chama a atenção na leitura desses capítulos, né, do volume 3 em especial, né, é que ele, se por um lado ele está tratando de transformações que parecem bastante radicais, né, que colocam, inclusive, em cena uma Idade Média pouco abordada, vista sob ângulos, né, pouco mobilizados pela historiografia, né, e, portanto, marcada por muitas transformações. Né, o que eu acho bastante interessante é que, a despeito do que podem ser a radicalidade dessas transformações, elas não são transformações que apontam a formação do capitalismo. Né? Quer dizer, o que ele está analisando aí não é a formação do capitalismo. Né? Que muitos desses elementos possam ter, de alguma forma, atuado na formação do capitalismo é uma outra questão. Mas o que ele está considerando ainda é uma dinâmica articulada por um sistema pré-capitalista. Né? E ele insiste com frequência nesse tópico. Né? Quando trata da moeda, por exemplo, ele destaca que toda a dinamização da moeda, da monetarização nesse período, né, não são expressão do advento do capitalismo. Né? É uma dinâmica que opera ainda fundamentalmente na lógica pré-capitalista. Tanto que eu acho que isso é um aspecto fundamental dessas formas de dinheiro aí que ele analisa. Né? Eu acho isso para mim, é bastante curioso, né? Que ele ressalte essas transformações e que, no entanto, ele não suponha ou não considere que essas transformações se expliquem primária e fundamentalmente porque é o capitalismo que está aí se constituindo. Né? Uhum. Para essa constituição, ele afirma que ainda falta muita coisa, tem muita transformação ainda para ocorrer. Né? O capitalismo é a modernidade, mas nesse ponto que você destacou, Mário, de que ele faz alguns apontamentos assim, de projeção, né, de indicações, assim, por exemplo, quando ele está falando, a gente vai discutir isso com mais detalhe mais à frente, eu imagino, mas um trechinho que ele está falando acerca das tensões da forma 2 do dinheiro, sobretudo no que diz respeito às tendências de circulação interna e de circulação externa, do padrão prata e do padrão ouro, né, e de como se operava uma desvalorização de um e uma tendência de valorização do outro. Ele diz que isso é muito semelhante à dinâmica que se estabelece no final do Império Romano, entre os séculos 3 e 4.
Só que o que é engraçado, né? O que ele aponta nesse capítulo é a de formação de área de soberania integrada, que ele chama de, ele usa um termo, alguma coisa como infância dos estados nacionais, infância das nacionalidades, uma coisa assim, agora o termo que ele usa, não me recordo. Só que essa mesma dinâmica que está se dando ali no final do Império Romano é apontado pela historiografia como um dos elementos de fratura de soberania e de fragilização do poder imperial. Então, fiquei imaginando como é que essa hipótese que ele levanta, né, como é que esse processo que ele descreve para o final da Idade Média, se é tão semelhante, por que a mesma causa gera consequências tão diferentes? Fiquei pensando sobre isso e ele não dá qualquer pista do porquê que esses caminhos são antagônicos entre si, né? Mas é algo para ficar atento. Bom, por que essa hipótese é válida para o final da Idade Média, de formação de zonas de senhoria largada, e num contexto em que, entre milhares de aspas, se a gente pudesse considerar o Império Romano, o Baixo Império Romano, como uma grande área de soberania, não fraturada ainda, por que esse mesmo fenômeno que reforçaria soberanias alargadas resultaria, ao contrário, entre outros elementos, na fratura de soberanias? Eu não sei, eu arriscaria, é aquilo, né? No fundo a gente só pode responsabilizá-lo pelo que ele diz, né? E tem muita coisa que a gente... Eu estou pensando aqui, eu dei um azar danado, cara. Eu pensei que eu fosse hoje brilhar com o meu novo cabelo, mas, porra, o Caio meteu um penteadão bonitão ali, cara. O meu novo cabelo ficou obliterado. Mas, enfim, isso acontece. Então, retomando. Quer dizer, eu acho que a questão aí que ele está ressaltando é a extensão e o potencial articulador dessa senhoria impessoal, né? Que talvez seja aí, Dudu, não sei, um elemento diferencial, né? Com relação ao contexto romano, né? Porque a fratura que ali se produz, tá? É uma fratura que se articula com base numa dinâmica em que a pessoalidade vai se impor, né? Com um vigor gigantesco, né? Parece que o primeiro mecanismo essencial de articulação política depois da fratura foi a pessoalidade das relações. Tá? De alguma forma, a impessoalidade, se não é algo novo, é algo que se acentua consideravelmente a partir da Idade Média Central. Né? Então, eu fico pensando que talvez o elemento distintivo aí, né? E essencial para essa possibilidade de articulação de grandes nexos, né, que ultrapassem a contiguidade espacial que a pessoalidade exige, né, talvez seja o elemento diferencial fundamental. Né? Parece um caminho interessante, Marco, de fato. Eu tinha pensado eu não pude te ajudar aí no título do capítulo, porque eu trouxe aqui o meu exemplar para as primeiras páginas, porque eu achei que valia a pena a gente lembrar ao público, inclusive, né? Porque ele está operando agora, esse capítulo ele se dedica à abordagem da forma 2 do dinheiro. Né? Então, só lembrar rapidamente, ele opera com 3 formas. Tá? A primeira, que ele chama de forma 1 do dinheiro, ele destaca na página 10, seria composta por peças de baixo valor e era o instrumento das relações de dependência impessoal, circulando no interior da classe servil e entre a classe servil e a classe senhorial, bem como no interior da raia miúda e entre esta e a elite urbana. Tá? Então, digamos, a forma 1 do dinheiro estrutura as relações de classe, digamos assim, né? Da classe hegemônica e das classes subalternas, né? Tanto em meio rural quanto no meio urbano. A forma 2 do dinheiro, que é a que ele está abordando aqui, seria composta por moedas de valor elevado ou relativamente elevado, que era o instrumento das relações de subordinação impessoal. Então, lembrando, a primeira forma do dinheiro, a forma 1, é o instrumento das relações de dependência, né, que ele, na análise dele, diferencia das relações de subordinação, né, justamente para marcar o aspecto da exploração econômica que só existe nas relações de dependência e não nas de subordinação. Então, aqui ele está fazendo menção ao dinheiro interno, às relações
feudo-vassálicas, né? Ritualizadas ou não, né? Circulando apenas no interior da classe senhorial. Então, a forma 2 do dinheiro que ele está abordando agora seria um instrumento das relações internas, intraclasse, né? Internas à aristocracia ou à classe senhorial. E a que ele vai abordar na sequência, a forma 3 do dinheiro, né? Será um dinheiro de caráter fiduciário e ligado às operações de crédito inseridas nos negócios, né? Diretamente a cargo de setores restritos da classe senhorial, os negociantes profissionais, algumas ordens religiosas e as cidades enquanto senhores coletivos, e destinava-se preferencialmente ao mesmo meio social em que circulava a forma 2. Então, são essas aí as formas do dinheiro que ele reconhece nesse terceiro volume. E lembrando, então, que nesse capítulo ele está tratando do conteúdo da forma 2 do dinheiro, daquele intrínseco às relações aristocráticas. Maravilha, maravilha. Assim, a gente ainda está nos prolegômenos do capítulo, então assim, não sei se Caio e Patrick querem avançar algo nessa direção, ou se a gente parte já imediatamente para parte do capítulo que tem parecido particularmente interessante. Patrick, Caio, vocês querem? Eu diria que o Patrick retornou com o seu Drakkar repleto dessa forma 2 do dinheiro, das últimas expedições vikings que ele fez. Certamente. O prato se pesava, né? Era um pedaço de prato que se pesava. Era assim que os vikings negociavam. Né? Tem um monte de achado arqueológico tudo retalhado, né? De prata. Os caras pesavam mesmo, acumulavam ali para dar tanto de grana e tal. Isso andava meio assim. Como nas bocas de fumo atual, os vikings andavam com balanças de precisão. É por aí. Bem isso. Segue o jogo, eu só estou aqui ouvindo. Estou voltando ainda para os campos. Estou meio devagar. Pô, tu é um queridão. Só te ver aqui com a gente sorrindo já é uma alegria imensa. Caio, você avança alguma coisa ou a gente passa já para o capítulo em si? Não, acho que não tenho nada a acrescentar. Eu diria, inclusive, que esse primeiro parágrafo do capítulo, ele fala de outra forma que o Mário acabou de retomar, acho que usando as definições lá dos elementos pré-textuais, né? Naquela relação de conceitos lá, que ele faz as definições, etc. Não sei, de repente vale a pena fazer uma leitura dessa primeira metade do primeiro parágrafo, que é ele formulando o que o Mário disse de outra forma. Acho que em seguida ele vai basicamente recorrer a diversos exemplos em outros contextos históricos que ilustrariam como essa dinâmica de haver diferentes formas do dinheiro, né, em uma única sociedade não é algo exatamente original desse contexto que ele está estudando. Enfim, não sei se vocês acham que vale a pena. Vai lá. Então eu vou ler só essa primeira metade. A circulação monetária no interior da classe senhorial não se deve confundir com a circulação processada entre senhores e servos, que estudamos na sessão anterior, pois cada uma obedecia a condicionantes muito diferentes e desenvolveram-se seguindo rumos divergentes. Essa discrepância ficou marcada materialmente nas próprias peças. Na forma 2 do dinheiro, as moedas caracterizavam-se por um apreciável valor metálico, e o seu uso não podia senão estar restrito à classe dominante. Aliás, sucedia que os coevos não confiassem apenas nas barreiras econômicas, já que a mobilidade de fortunas tornava indefinidos alguns limites que as convenções sociais se esforçavam por manter vivos, e por isso os legisladores procuraram por vezes proibir as pessoas da plebe de manusear ou até de empregar como referência contabilística as moedas mais valiosas. Maravilha. Então é isso, de fato, ele retoma esse ponto, né, e estabelece uns elementos de tensão de mobilidade social que lá embaixo ele vai destacar que quando esses mercadores, por exemplo, que acumulavam a forma 2 do dinheiro, apenas a usavam mas a usavam também fundamentalmente para aquisição de terra. Enfim, acho que esse é um elemento que a gente vai acabar comentando mais à frente. Mas o que sucede esse trecho que o Caio leu, ele dá vários exemplos e ele retoma um ponto que, assim, pelo menos eu não me lembrava dele fazer isso há muito tempo. Era algo que ele fazia muito no primeiro volume e algo que eu não lembrava dele fazer há muito tempo, que era dessa evocação de outros contextos que
usualmente seriam estranhos para serem comparados com o caso europeu, que são de sociedades asiáticas, africanas, enfim, ameríndias, que tinham formas muito específicas, né? E ele colhe essas referências, sobretudo através da antropologia, meio que tentando implodir essas fronteiras artificiais e que, na visão dele, seriam fruto mais de um preconceito acadêmico do que de qualquer divisão objetiva que de fato houvesse. E eu acho, não sei se eu estou viajando muito aqui, mas um ponto interessante quando ele propõe essas comparações é que não me parece que em nenhum momento ele está querendo sugerir de alguma forma que essas sociedades tiveram contato, mesmo que indireto, ou que uma derivasse da outra, mas que de alguma forma existem, como se houvesse uma quantidade limitada de possibilidades de organização social, de relações com o dinheiro e relações econômicas, e como se elas pudessem ter se manifestado de maneira similar em contextos geográficos completamente distintos. Enfim, isso de alguma forma permite essa comparação, né? Porque as possibilidades são limitadas mesmo. Eu acho que vai mais ou menos. Parece uma coisa meio estruturalista, né? Talvez, não sei. Eu acho que tem a ver com uma das manifestações de partida que ele faz no volume 1, né? Que é chamar a atenção para o fato, o que ele destaca, o artificialismo exacerbado e limitador e empobrecedor, né, dessa divisão entre história e antropologia, né? Divisão com base na qual teria cabido a antropologia sociedades estranhas à dinâmica ocidental, né? Mas estranhas à dinâmica ocidental, na melhor das hipóteses, sob uma perspectiva de um acidente subsumido ao capitalismo, né? Porque a referência dele aí é uma referência, por exemplo, que eu me lembro que o Jubi faz no Guerreiros e Camponeses. O Jubi começa o Guerreiros e Camponeses fazendo a declaração de que, para a compreensão da chamada economia medieval, né, os medievalistas teriam muito mais a aprender com antropologia econômica do que com o que ele chama de moderna ciência econômica, né? E aí, literalmente, ele pensa a sociedade medieval como uma sociedade estruturada segundo dinâmicas que eram vigentes e são vigentes ainda em algumas partes do mundo nessas sociedades aí que ele referencia, né? Então, literalmente essa perspectiva do que eu lembrei há pouco, né, dessa ideia dele de um único grande modo de produção pré-capitalista, que estaria vigente no mundo ainda hoje em regiões não subsumidas pelo capitalismo. Tá? Por isso esses paralelismos. Aquele artigo dele que a gente publicou em 2 partes, a gente, porque eu ainda era nessa altura do UNIEP, né, e ajudei diretamente a edição, o capítulo, o texto dele lá sobre o dom, né, a dinâmica desse grande modo de produção pré-capitalista, né, fundamentalmente o que ele faz é operar com vários exemplos de sociedades desse tipo, né? Então, para ele digamos, a comparação fundamental que pode ser feita, né? Porque, como eu disse, essa dinâmica toda que parece muito inovadora, e sob muitos aspectos, né? Não é uma dinâmica cujo caráter inovador decorra fundamentalmente de uma perspectiva, de uma lógica capitalista se impondo, né? Mas, digamos, de uma intensificação, de uma complexificação de uma dinâmica pré-capitalista, operando nesse contexto aí de fim da Idade Média. Por isso é que acho que ele transita, né, tão livremente entre exemplos desse tipo, né? Sem aparentemente, né, nenhuma pecha. Do tipo, ele está falando da sociedade medieval do XV e, de repente, ele busca uma referência de uma comunidade de pescadores das ilhas, não sei da onde, né? Porque ele coloca a sociedade medieval dentro dessa dinâmica, ele supõe a sociedade medieval referida pela mesma dinâmica fundamental. Ele não busca, quando ele busca exemplos no capitalismo, é para contrastar, né?
por uma perspectiva radicalmente diferente de comparação, é uma comparação contrastiva, né? Bom, Desculpa, só essa referência eu acho muito interessante, né? Porque o que salta aos olhos aí é o potencial de complexidade intrínseco à própria dinâmica pré-capitalista, né? Contra aquelas imagens clássicas da escola histórica alemã, né? Da economia natural, contra imagens clássicas associadas a Pirene, né? De uma retração econômica, de um primitivismo econômico característico dessa sociedade, né? Pela hipótese dele, o que ele mostra é um potencial de dinâmicas bastante diversas, né? Mas operando na lógica pré-capitalista, né? Contrastando, portanto, com aquela imagem de uma simplicidade econômica, os graus de complexidade que ele aborda aí são consideráveis, né? consideráveis e dinâmicos, né? Sim. Consideráveis e dinâmicos. Ainda que com paralelos históricos expressivos. Mas eu não sei se eu talvez por uma excessiva generosidade da minha parte, não sei. Eu não sei se eu chamaria isso de estruturalismo nesses termos tão que a gente acostumou a criticar, coisa muito, sei lá, uma quantidade limitada, mas uma limitação muito simplista, né? Parece aqui que ele está traçando são paralelos históricos possíveis que, ao invés de demarcar um esquema quase que etapista, ao contrário, mostra uma diversidade histórica e dinâmica que eu acho que não é comum a gente ver, menos ainda em autores menos ainda em autores estruturalistas. Não sei se o Caio concorda. Não, acho que sim. Acho que foi uma referência mais vaga que eu fiz mesmo, no sentido de. Não sei. De pensar que. Parece que. Acho que foi o que eu disse, que parece que as possibilidades não são infinitas, que não existe também uma especificidade tão grande que seja impossível fazer uma comparação entre suas diferentes sociedades, a maneira como elas se relacionavam com essa questão específica do dinheiro, né? Mas enfim, acho que sim, acho que está certo. Não, é só porque usualmente o estruturalismo virou xingamento. Né? Pois é, eu pessoalmente tenho uma simpatia, então por isso que eu uso também dessa maneira, mas. Enfim, então a gente avança. Pô, xinga a mãe, mas não chama ninguém de estruturalista, né? É isso. Se meter um autosseriano depois, então aí. Não, aí no subúrbio é porrada, não tem alternativa. Enfim. Assim, eu tenho uma marcação aqui que eu queria conversar com vocês na 298 só. Não sei se alguém tem algum item que gostaria de destacar antes. Vai lá, Ticão. Eu só queria comentar que isso enquanto estava lendo, eu vi esses múltiplos exemplos, né, que ele vai trazendo e tal, me fez lembrar daquela fala que ele fez, né, sobre ser um empirista, né, no sentido dele consultar múltiplas fontes a respeito, né, do período ali, enfim, das questões que ele está trabalhando para daí chegar a conclusões. Eu acho que muito do porquê também dele apresentar esses muitos casos tem a ver com isso, talvez, né? Dele chegar às conclusões dele, detectando isso em lugares diversos, né? Dentro dessa perspectiva de um sistema né, maior aí de organização, enfim, acho que isso vai ao encontro da fala dele, né? Quando ele falou lá naquela vez para a gente. Enfim, só isso. Eu acho que antes da 298, o final da 297, de repente vale a pena dar uma olhada. Que é ele falando que ele vai fazer a partir do final da 297, né? Ou seja, na 298 em diante. Ele fala assim, no regime senhorial, o último parágrafo da 297. No regime senhorial, as formas 1 e 2 do dinheiro, que neste período sempre se demarcaram pela sua função social, não estiveram originariamente corporalizadas em peças distintas.
Só expressões divergentes exercidas por cada uma das formas monetárias levaram à cunhagem de tipos materialmente diferentes e, afinal, divergentes. E lá no final, analisemos agora os mecanismos que operaram a progressiva separação entre os conteúdos metálicos de ambas as formas monetárias e que tiveram como elemento central as operações de depreciação. Então, parece que assim, a grande razão da divergência entre a forma 1 e 2 do dinheiro, né, em termos do seu conteúdo metálico, né, tinha a ver com essa questão da depreciação, da necessidade de depreciação, imagino que da forma 1 do dinheiro, né, por causa da necessidade de difusão maior dela, porque era um instrumento da dependência e tudo mais. E acho que também da restrição da forma 2, né, que era necessário que ela fosse cada vez menos difundida, para que, enfim, ela pudesse ser exclusiva da classe, né, a qual ela era destinada mesmo. E das limitações das forças produtivas também, né, que eram os limites da própria obtenção dos metais, né, que eram ainda consideráveis. Vão avançar bastante, acho que a partir do 16, com a invenção da bomba, né? A conquista da América. E também com as bombas de melhor qualidade, porque parece que o grande problema sempre foi o alagamento das minas, né? E as bombas de melhor qualidade vão permitir que se aprofunde, né? Se avance mais na exploração das minas, né? Então, esse dado incide aí também no tópico. E eu não consegui também, assim, sobretudo no final do capítulo, quando ele fala dos lingotes, né, e aí eu me adianto um pouco, eu não consegui deixar de fazer um paralelo, ainda que eu não tenha nem muita clareza de qual é o paralelo. Ele estava falando lá do uso dos lingotes, da marcação de lingotes, muitas vezes pelas próprias locais de cunhagem, não sei o quê. Eu não consegui não pensar nas casas de fundição. E como é que essa dinâmica talvez fosse operativa também em território colonial, e como é que essa dinâmica do regime senhorial teria cumprido, e aí a gente faz naquela velha discussão do feudalismo nas Américas e tal. Ele é uma das questões que ele avança, né? Ele diz lá... Que ele sugere, um avanço. No livro 1 ele destaca que o regime senhorial foi o regime predominante até o século XV nas áreas da Europa e, a partir daí, inclusive, ganhou outras regiões do planeta, o que insere o processo de colonização nessa dinâmica. Sim. E aí eu fiquei imaginando, né, como é que o próprio processo de exploração aurífera no Brasil e também, lógico, nas colônias espanholas, como é que isso interfere na dinâmica, sobretudo porque remove uma pressão que havia dentro do regime senhorial, que era da baixa quantidade de metal, né? Tem aquela referência clássica, que eu não saberia nem dizer de onde é, mas que eu lembro lá dos cursos que eu fiz de América 1, de que após a conquista da América teria havido tamanha abundância de metal na Europa que há uma crise inflacionária, que o preço da prata e do ouro se vão abaixo, né? Imaginando como é que esse tipo de iniciativa interfere na dinâmica que ele está aqui apresentando. Mas aí eu tenho certeza que ele não vai apresentar nada, né? Fica a certeza da ausência da resposta. Fala, Dudu. Nada aos 9.8 que eu tinha destacado era o seguinte, né? O trechinho que é assim: por mais mesquinhos que fossem a aparência e o conteúdo de uma dada série de moedas para a classe servil e para a raia miúda, elas recordariam sempre o esplendor de quem as emitira, já que a esmagadora maioria dessa população sobrevivia ao nível da subsistência, sem possibilidade de acumulação e, portanto, sem poder aspirar a quaisquer fastos. No sistema de presente, alguém incapaz de praticar até formas comuns de potlate estava condenado a se sentir como totalmente avassaladoras mesmo as instâncias mínimas do poder a que ficasse submetido. Além disso, num plano de certo mais relevante, o exclusivo da emissão monetária, que também em peças de valor metálico ínfimo cabia sempre aos senhores ou instituições senhoriais, retirava a moeda do âmbito da iniciativa camponesa e fazia dela, em quaisquer circunstâncias, um testemunho da presença do bano senhorial, permeando todas as modalidades de relacionamento.
E aí eu lembro lá no finalzinho do volume 1, ele falava de formas monetárias não controladas pela aristocracia, e que essas formas vão sendo progressivamente reprimidas, substituídas por formas monetárias, que existiam formas de dinheiro não controladas pela aristocracia, e que a imposição e a difusão das formas monetárias, ocupando a função de dinheiro exclusivamente cunhadas pela aristocracia, teria sido um desses elementos de expropriação camponesa, uma dessas formas de expropriação camponesa. O dinheiro literalmente queimava na mão do campesinato. Eu ainda acho, quer dizer, posso estar redondamente equivocado, mas ainda acho que os capítulos menos claramente conhecidos, né, do mundo medieval são as dinâmicas de relações internas ao próprio campesinato, né? As dinâmicas internas das aldeias, das comunidades, né? Agora, o João Bernardo tende a considerar que a ascendência senhorial, porque aí, no fundo, acho que a questão que se coloca é a questão da chamada autonomia relativa do campesinato, né? De quanto o sistema de dominação reduzia essa autonomia, o quanto enquadrava a existência cotidiana camponesa, ou, ao contrário, o quanto ela era livre, né, em relação a essa manifestação cotidiana, né? O João Bernardo tende a considerar que a aristocracia exerceu uma ascendência vigorosa sobre o campesinato, né? Lembrando até daquele tema que você estudou lá, do Conventus Público do Equinoro, né? A ideia dele é que quando as formas de solidariedade camponesa se estruturam ali, de fato, pela Idade Média Central, já o fazem sob a ascendência senhorial, né? O controle senhorial seria, portanto, considerável sobre esse campesinato, né? E portanto, acho que a perspectiva é que, literalmente, a moeda atua aí como mais um instrumento, né? O acesso à moeda, os circuitos de circulação, né? Seriam mais um elemento aí, né? Expressão dessa ascendência senhorial, né? Sobre o campesinato, né? O que é muito interessante aí, mais uma vez, é pensar como é que a complexificação das relações monetárias operam aí para reforçar dinâmicas tradicionais de dominação, né? E dão novas formas, né? Mas o que eu achei interessante é a coisa do potlatch, né? Que é aquela coisa Sim. de você destruir disputa. Ritualmente, na disputa, de uma destruição ritual de riqueza. Então, assim, o que ele fala é que até existem algumas formas comuns de potlatch, que seriam, enfim, parte da dinâmica camponesa, digamos assim, que é o que parece estar indicado aqui nesse trechinho, e que a incapacidade de mesmo essas dinâmicas mais insignificantes parece indicar, inclusive, um dos elementos de hierarquização interna às próprias comunidades, né? Pelo menos assim que eu li esse trecho. E aí eu queria ver se vocês partilhavam dessa leitura. Porque a minha impressão era essa, que aqui ele está falando especificamente de relações internas ao campesinato. Ou vocês acham que eu li errado? Não, acho que aí é da relação com a aristocracia, né? Com a aristocracia? Porque o que ele diz aí, aparentemente, é que mesmo os senhores mais pobres e mais limitados, né, teriam um potencial de ascendência sobre o campesinato, né? Porque ao campesinato qualquer possibilidade de fausto era restrita, né? Quanto mais a possibilidade da destruição simbólica de riqueza, né? Que é o que ele refere como potlatch, né? Quer dizer, ao campesinato aparentemente não havia possibilidade nenhuma de disputar poder, né? Sequer simbolicamente, né? De realizar essa disputa, né? Faltava meios básicos, né? Literalmente eu penso aí na dinâmica do blefe, né? No poker, né? Não existia nem a possibilidade do blefe, né? Porque faltava completamente meios para fazer qualquer disputa nesse nível, né?
Agora, é claro, o que eu acho que ele está destacando aí, contrariamente à tese francesa, né, é que todo e qualquer senhor, por menor que fosse a sua dimensão, exercia um poder impessoal. Né? Então, contrariamente àquela tese lá dos franceses, lá de Duby, né, de que o ban é socialmente muito restrito, só setores muito específicos da aristocracia era capaz de exercê-lo e tal, ele está numa posição distinta, né? Ele opera com uma perspectiva em que associa o ban é uma expressão da aristocracia. O que se diferencia são os níveis em que ele é exercido dentro dela, né? Agora, mesmo um pequeno senhor local, né, tem potencialmente uma capacidade de ascendência imediata e direta, porque ele se impõe, pelo menos, aos seus camponeses dependentes pessoais, né? Avançamos, pessoal? Alguém tem mais alguma coisa aí pela 298, pela 299? Como é que estamos? Eu tinha separado a nota de rodapé 23. Vamos lá. Que ele vai falar dessa questão aí da fabricação de boa moeda e recomeço da cunhagem regular de ouro, né? Ele começa ali falando: parece-me inaceitável a tese formulada por Bloch, pretendendo que o fabrico de boa moeda, especialmente o recomeço da cunhagem regular do ouro, se teria devido às necessidades impostas pelo tráfico de longo curso e pelo desenvolvimento do comércio interno. A mesma posição sustentada por Duby, ao escrever que as emissões monetárias de conteúdo metálico estável e de valor elevado se destinavam a ser empregues pelos grandes comerciantes nos negócios além fronteiras, e que os soberanos começaram a fabricar moedas desse tipo para não deixarem escapar uma fonte de rendimentos tão proveitosa. Ver no mesmo sentido Cipolla, Wernicke, na minha opinião, pelo contrário, a forma 2 do dinheiro deveu-se exclusivamente a transformações operadas no seio da classe senhorial. Spoofer considera que no século XIV as moedas de ouro serviam fundamentalmente para os grandes pagamentos de ordem política efetuados pelos soberanos, ou seja, resgates e acordos diplomáticos, acrescentando que esse tipo de emissões era usado pela nobreza, pelos funcionários governamentais e pelos grandes mercadores. Aliás, é elucidativo recordar, com Lansing, que em Florença foi o primeiro governo formado pela nova elite de origem popular quem iniciou a cunhagem da moeda áurea. Ora, as ligações desta nova elite com o grande tráfico de longo curso não eram tão estreitas como haviam sido os da elite anterior. De qualquer modo, não dispomos de análises empíricas que permitam validar quantitativamente qualquer dessas teses, pois, como previne de Maddalena, ignora-se que seria a composição monetária da caixa nos negócios efetuados pelos grandes mercadores e pelos banqueiros. Essa nota aí me chamou um pouco a atenção também. Acho que é o tom fundamental da crítica e da posição que ele assume desde o início do tratamento do dinheiro, né? Que é dissociar a crescente monetarização da sociedade à expansão da atividade comercial e, portanto, na extensão, uma potencial vinculação com a ideia de um capital comercial, de um capitalismo comercial como primeira fase da transição, né? Eu acho que o movimento que ele vem fazendo desde o início é, ao contrário, abordar que a monetarização crescente responde a uma dinâmica fundamentalmente senhorial. Tá? E a expressão, portanto, da complexificação, digamos, de um sistema tradicional. E não a expressão de um novo, né? E não a manifestação de uma nova entidade, né? Que de alguma forma estaria nesse âmbito aí ligado, ou seria expressão da transição para o capitalismo.
Ele é a crítica fundamental que ele faz tratando o tempo inteiro do dinheiro. Tá? O dinheiro aí alimenta a dinâmica senhorial, tá? E não uma dinâmica outra. E, portanto, o que o comércio tem aí a ver com a complexificação, a extensão da atividade comercial, ela própria é a expressão de uma dinâmica senhorial e não outra coisa. Né? E o Caio, quando se aproxima da câmera, que vem bomba. Vai, Caio. Não, acho que você tem razão, mas eu estava pensando aqui justamente quando é que ele vai começar a relacionar essa questão da monetarização e dessas relações comerciais de longa distância com essa questão da monetarização servir para fundamentar as relações senhoriais, né? E eu acredito que talvez seja justamente no próximo capítulo, quando ele vai começar a falar da forma 3, né? Aí a gente pode ver se ele vai estabelecer essa relação, porque se ele simplesmente não abordar essa questão do uso do dinheiro para essas relações comerciais de longa distância e tudo mais, que eu acho que começam a se tornar importantes aí no final da Idade Média, eu acho que vai faltar uma peça importante nesse quebra-cabeça, né? Então, talvez ele desenvolva isso em breve, né? Como é que esses dois elementos se relacionam e como provavelmente essas relações comerciais vão estar, de alguma forma, servindo às relações senhoriais, né? Em última instância. Acredito que ele vai provavelmente chegar numa conclusão similar a essa, para sustentar o que ele está dizendo até agora. Uhum. Porque em muitos níveis, para esse contexto aí, final da Idade Média, de alguma forma é como se o pano de fundo fosse dado pela perspectiva da transição, de uma modernização. Né? Ora, esse é um elemento decisivo, por exemplo, lá naquilo que é reconhecido como o primeiro grande debate sobre a transição, o debate Dobbs-Suisse, né? Porque a cidade, a atividade comercial, a monetarização tem na perspectiva aí, da posição, especialmente do Suisse, né? um lugar, um caráter decisivo, né? Para a abordagem que ele faz da formação do capitalismo, né? Então, de alguma forma, esse contexto ele é sempre visto em algum nível contra esse pano de fundo, né? O que é a expressão de uma modernização, né? E, portanto, o que aponta para a superação histórica do feudalismo, né? E o quanto ele está operando, ele não fala em feudalismo, mas ele está operando o tempo inteiro dentro da dinâmica senhorial. Quer dizer, aquilo que eu falei, né? Interessante, digamos, a complexidade, a dinâmica que ele vê, porque essa é uma discussão que eu acho muito interessante, mas também muito difícil, né? A perspectiva de uma das especificidades do capitalismo é que ele seria potencialmente o único sistema com dinamismo interno vigoroso e com um dinamismo interno que aponta, inclusive, no sentido da sua expansão, né? Imanente, né? E a perspectiva de que isso seria estranho à dinâmica dos sistemas pré-capitalistas, né? No mínimo, o que essa abordagem ressalta aí é um dinamismo considerável do sistema, né? Se ela é imanente ou se não é imanente, aí é uma discussão que pode ser feita. Mas, no mínimo, porque com muita frequência eu acho que na bibliografia corrente esses temas não são abordados sob a perspectiva de uma complexificação da dinâmica feudal, mas na perspectiva da sua crise. Né? Esses temas todos aí que estão sendo mobilizados, quando são pela medievalística corrente, são expressões da crise. Olha, a Idade Média está morrendo. Tudo isso aqui é expressão, né, da superação histórica dessa dinâmica e uma nova realidade está em processo de constituição. Parece que em algum grau, né, se atingiu o limite da dinâmica possível dentro da lógica feudal. Aliás, é essa a tese corrente, né? Daquela oposição entre Idade Média Central e Baixa Idade Média. Os franceses, por exemplo, Le Goff, Duby, vão todos na linha de que, né, se atingiu no final do século XIII os limites estruturais possíveis da expansão dentro da lógica feudal. Isso explicaria a crise. Né? E, portanto,
o século XV, especialmente, o XIV para o XV, aquilo que é abordado ali, que aponta no sentido de uma dinâmica complexa, vai no sentido não do feudalismo se rearticulando, mas de um novo sistema se formando. Aqui na análise dele, não. É o regime senhorial o tempo inteiro. É ele que é a expressão dessa dinâmica. Né? E não um novo em Constituição. Eu vou dar um curso de novo de transição. É por isso que eu estou pensando nessas coisas aí. Vai ser um curso bacana. Foi o primeiro curso que eu assisti com você, né, Mário? Tu foi numa aula desse curso. Uma aula desse curso, eu ainda com meus 15 anos. Dançamos, inclusive, a valsa depois da aula. Foi. Um debutante. Né, Patrick? E você tava com aquele cabelinho comprido, né? Aqueles belos caracóis. Tinha aqueles caracóis. Pô, Mário Jorge novinho. Mário Jorge era novinho. Eu já fui novo um dia. Não faz que eu choro, doutor. Enfim. E sem tatuagens em lugares aparentes. Isso. Já tinha aquele coração no bumbum, né? Não era aparente, Mário. Não. Você ainda não tinha me mostrado. Eventualmente eu vi depois. Mas mas ainda não, só depois dos 18 anos. Melhor os 18 anos que os 18. Bom, enfim. Quem vai, Ticão? Você tira a gente dessa espiral descendente que vai dar falar depois disso. O Diogo não pode entrar que ele está comendo salame. Cookie, ó. Bom, na 299 tinha uma série de elementos que eu destaquei, mas não sei se alguém quer vai lá. lançar algo antes. Na 299 tem dois trechos que me pareceram relevantes, né? Que assim, que começa assim, está mais ou menos no meio mais ou menos no meio da página. Concebendo a forma 2 do dinheiro na perspectiva do relacionamento entre os poderosos, compreendemos que, além de veicular as hierarquias senhoriais, ou seja, uma definição genérica, a vassalidade, bem como a remuneração dos principais agentes, ela servisse também para processar as modalidades de troca de presentes que se operavam entre aristocratas num plano de estrita igualdade. E fica claro, então, o motivo por que certo tipo de documentação generalizado na França meridional e na Catalunha podia registrar situações indubitavelmente vassálicas, a par de outras onde não existia hierarquia. A forma 2 de dinheiro permitia ambos os casos, e como tantas vezes acontece, o veículo acabou por parecer um modelo conceitual em que se analisaram os conteúdos, né? Então, aqui o que me chamou a atenção é a forma 2 do dinheiro assumindo papéis distintos, né? Expressando tanto a hierarquia quanto a igualdade, expressando tanto relações pessoais quanto impessoais. Então, isso aqui me chamou a atenção porque parte dessa dinâmica dúbia e dupla da forma 2 do dinheiro que ele vai apontar lá na frente como um elemento de transformação nessa sociedade na Baixa Idade Média, que é o que vai definir essas zonas de soberania largada. Né? Que ele fala desse duplo caráter da forma 2 do dinheiro, que aí, assim, pode ser falha da minha memória, mas eu voltei um pouco nas minhas anotações, e era uma forma dúbia que não estava presente, pelo menos não nesses termos, na forma 1 do dinheiro, que tinha um caráter muito mais de expressar estritamente a desigualdade. E aqui ele tem essa forma dupla, tanto para se relacionar de maneira impessoal, no pagamento de serviço e tal, e ele fala, em outro momento, se não me engano, no final do outro capítulo, talvez, eu estou viajando já, mas de como é que certos vínculos vassálicos eram comutados, né, por pagamentos em dinheiro na forma 2, na sua forma 2. O feudo de bolsa é isso, fundamentalmente. Feudo de bolsa, sim, mas o quanto que isso, na verdade, era a criação de um vínculo de natureza impessoal que originalmente era pautado numa pessoalidade. Então, essa forma 2 do dinheiro
funcionando meio que como um elemento de transformação, né, no momento que ela opera a sua dinâmica, um elemento de transformação de alguns elementos daquela sociedade em outros com características diferentes. Porque o dinheiro é o grande instrumento da impessoalidade, né? Uhum. Ele cumpre o papel decisivo aí, né? Ele é um instrumento-chave para a extensão dessa forma de dominação, né? O Caio se aproximou da câmera, eu acho. Bem coisa boa aí. Eu tinha marcado o que vem na sequência, Dudu. Que eu também tinha registrado, mas faz a leitura aí, Mário. Porque incide justamente sobre esses aspectos que a gente está considerando, né? Porque aí na sequência ele diz, ó, do mesmo modo, foi a forma 2 do dinheiro que operou naquele tipo de transações que muitos historiadores erradamente classificam como mercado fundiário. E é abundante, inclusive, a bibliografia sobre o mercado de terras no final da Idade Média, né? Os franceses produziram trabalhos coletivos, organizaram congressos especificamente voltados a esse tema, né? Então ele segue. No regime senhorial, a terra tinha um estatuto especial, valendo apenas enquanto lugar do trabalho da classe servil, e a aquisição de campos de cultura ou de espaços incultos representava, acima de tudo, uma possibilidade de exercer o bano com as implicações inerentes. Um plebeu que enriquecesse, graças a especulações mercantis, não podia contar apenas com a sua fortuna pecuniária para se converter num senhor, e tinha de comprar terra. A terra, com os servos que a trabalhavam, a usavam, e com um grau de controle que permitia sobre a vida rural, era o quadro mais elementar da autoridade senhorial. A compra de terras não deve ser vista como a obtenção de um direito sobre uma coisa, mas de direito sobre pessoas. Por isso era a forma 2 do dinheiro a intermediar essas verdadeiras transferências de bando. Porque aqui esse é um dos muitos campos, né, em que, como eu dizia antes, a historiografia fundamentalmente aborda o tema como, no mínimo, vendo infiltrações do edifício feudal, né? Ou seja, como se fossem vírus que progressivamente invadem o sistema feudal e o põem, né, a termo, né? Então, as abordagens relativas à tese do mercado de terras do final da Idade Média apontam nesse sentido mesmo, né? Da formação de um mercado que opera numa lógica impessoal, né? E que constitui a terra como mercadoria de procura abundante no final da Idade Média, né? E nessa perspectiva, portanto, né, da formação de um mercado impessoal que tem na terra uma mercadoria constituída e decisiva, né? Que, como eu disse, é visto fundamentalmente como uma infiltração na lógica feudal. Pode-se ver ainda elementos de uma lógica feudal operando, mas a ideia é que o contágio é evidente, né? Um contágio que aponta no limite para uma infiltração que vai pôr a perder a lógica feudal. A lógica feudal está sendo contaminada por uma lógica outra, né? E esses estudos de mercado de terras, por exemplo, não sei se ainda estão, mas alguns anos atrás tiveram um apoio lá decisivo na historiografia francesa, dos Países Baixos, né? Eu tenho algum material sobre o tema, inclusive. E aqui a perspectiva dele é clara no sentido de dizer que é uma posição equivocada dos historiadores, né? Fazerem a leitura nessa direção. Mas, assim, tem um elemento que dessa passagem que me pareceu interessante, Mário, que ele, lá no volume 1, ele falava da Terra como a materialização desse vínculo pessoal, né? E aqui a Terra segue sendo isso, né? A compra de terra não deve ser vista como obtenção de um direito sobre uma coisa, mas direito sobre pessoas. Mas aqui o interessante é que
por mais que a terra siga sendo direito sobre pessoas, ela agora se manifesta de outra forma, que é através do dinheiro. Esse vínculo de pessoalidade se dá através do dinheiro. Né? A compra da terra via forma 2. Então, acho que ainda que a coisa do mercado de terra seja um equívoco na perspectiva dele, por outro lado, há uma questão aqui de uma relação de outra natureza. Porque ainda que o bano se exerça na pessoalidade, o acesso a essa terra se dá através do emprego de um elemento impessoal, que é o dinheiro. Mas aí é aquilo que eu dizia, né? No sentido de qual o sentido último, né? Desses processos, que é o que eu sempre proponho quando eu abordo a questão da transição aí, né? É você considerar não só a dinâmica, mas o que a dinâmica reproduz. Tá? Para ele, toda essa dinâmica complexificada está reproduzindo o feudalismo, ou o que ele chama de regime senhorial. Tá? Então, é essa questão aí da subsunção, né? Da chamada subsunção. Qual é a dinâmica que está sendo subsumida com esses processos? Tá? Essa dinâmica toda vai reproduzir o quê? Regime senhorial ou uma forma outra, tá? Inovadora? Tá? Porque isso é um outro debate interno ao problema da transição. Né? A chamada transição do feudalismo para o capitalismo supõe o quê? Que o feudalismo operando é capaz de gerar capitalismo, ou que o feudalismo entra em crise e é da crise do feudalismo que se gera a dinâmica capitalista. Você tem debates, inclusive, em torno dessa questão. Tá? Se é um feudalismo operativo que é capaz de gerar dinâmicas outras, que é a posição, por exemplo, do Astarita. Né? O Astarita vai procurar, dentro das dinâmicas feudais, por exemplo, quando eles a tese da Laura sobre as beetrias, na Espanha, vai nesse sentido. Né? Ela vê nas beetrias uma forma de exploração do solo extremamente favorável à iniciativa camponesa e à iniciativa de investimento, inclusive, que transforma a relação, potencialmente, a dinâmica da relação com a terra. Para ele está ali um gatilho possível do capitalismo. Então, o feudalismo operando gera, e não a sua crise. Né? Eu acho assim também, porque essa questão do dinheiro, né, do metal precioso sendo usado, ele tem essa contradição, né, de ao mesmo tempo operar por uma lógica feudal, mas ele também já traz esse novo elemento da impessoalidade, né, ao mesmo tempo. Assim, é uma coisa muito, até contraditória, né, em termos de que vai posteriormente talvez redundar em outras relações, mas acho que é justamente isso que ele está querendo colocar, né? Que na verdade não é um processo teleológico, né? Ele está colocando aí que existe, tanto que ele fala isso antes, né? No trecho que o Dudu destacou, né? E a gente não pode esquecer que a perspectiva dele aí é marxista, mais do que marxista, marxiano. Né? Então, se trata de ver as condições históricas de gestação de elementos da dinâmica do capitalismo. Tá? A impessoalidade, por exemplo, é uma delas. Tá? Portanto, em tese, em princípio, aquilo que gerou a dinâmica, favoreceu a dinâmica da impessoalidade, tem potencialmente condição de ser um instrumento importante na transição para o capitalismo. Tá? Então, acho que, de fato, esse é um elemento aí importante de considerar. Essa extensão da impessoalidade é um elemento que virá a ser certamente importante no quadro da formação do capitalismo. Né? Bom, avançamos um pouquinho mais, então, para a gente fechar o capítulo? Sim. Então, a gente tem ainda aí algumas poucas páginas pela frente, né? Depois desses itens. Alguém destaca mais alguma coisa ali na 300? Não, eu não. Bom, eu tenho só um breve trechinho aqui na 300 que ele fala sobre essa
essa divergência na valorização e desvalorização na relação entre a forma 1 e a forma 2. Diz ele, né? No regime senhorial, as moedas destinadas a circular exclusivamente no seio da classe dominante tinham de conservar a sua aura e não podiam ser atingidas por uma depreciação notória. Enquanto se destinou a assumir funções ilustres no interior da aristocracia, e mesmo perante soberanos, a moeda manteve os traços que haviam sinalado no período anterior. Por isso, a forma 2 de dinheiro distinguiu-se por aspectos mais arcaicos do que a forma 1, não podendo prescindir de um teor de metal precioso relativamente elevado. O numerário na forma 2 jamais desenvolveu as características fiduciárias que, para a evolução histórica, se revelaram a virtualidade mais positiva da forma 1. E assim, os mecanismos de depreciação estabeleceram uma diferenciação cada vez mais acentuada entre os conteúdos da forma 1 e da forma 2 do dinheiro. Então, é isso, sim, a coisa de que a forma 2 só pode se manter como uma forma valorizada e estável de dinheiro, porque há uma sistemática desvalorização da forma 1. E parece que para manter as funções a qual elas são destinadas, elas estabelecem uma relação muito diferente com essa dinâmica da depreciação, né? Enquanto que a forma 1 precisa se depreciar continuamente para aumentar a sua difusão e cumprir a sua função, já a forma 2 ela precisa justamente o contrário, né? Evitar ao máximo a sua depreciação para se manter exclusiva da classe a qual ela é destinada, né? Pelo menos foi essa a impressão que eu tive. Mas tem mais um elemento aí do que ampliar a sua difusão, pelo menos na leitura que eu fiz, cara. Que a desvalorização também é um mecanismo de apropriação de porções cada vez mais amplas do excedente camponês. Uma vez que a dinâmica do pagamento em moeda implica na cobrança no momento em que o campesinato está mais desfavorável e a circulação da moeda nos mercados no momento em que os senhores estão mais favoráveis por conta da dinâmica da oferta e da procura que ele apresenta lá alguns capítulos atrás. Não? Eu não sei se eu entendi. Você repete, por favor? Que ele falou da coisa, lá quando ele estava falando da forma 1 do dinheiro, ele destacava que o processo inflacionário, ou seja, da perda de valor da moeda, favorecia a aristocracia a abocanhar porções cada vez maiores do excedente camponês. Por quê? O momento em que essas moedas eram trocadas no mercado era um momento de abundância. Era um momento em que as colheitas estavam recém-completas. E aí os preços estavam baixos. E na hora que se pagava, era um momento de carestia. Pagava as rendas senhoriais, era um momento de carestia, e, portanto, já passado o tempo da colheita, que, portanto, a moeda estava revalorizada na sua relação ali mais cotidiana. Então, o pagamento em moeda abocanhava uma porção maior do excedente camponês. Não, com certeza, mas em relação à questão da depreciação em específico, a gente está entendendo que a depreciação ela é benéfica. Quer dizer, evidentemente que é benéfica à classe senhorial, mas por que razões, né? Por que razões a depreciação da forma 1 do dinheiro é benéfica à classe senhorial? Até agora eu tinha entendido que era principalmente em função da difusão, da maior difusão dessa forma 1 do dinheiro, que serve como instrumento de dependência impessoal, não é isso? Mas se ela é depreciada, o valor que se recebe como pagamento dela também é depreciado, não? Mas ainda assim isso valeria a pena em função do fato de que aumentaria, porque parece que a principal razão para a existência dessa moeda não é necessariamente... não, mas é o que você falou também, é viabilizar uma maior taxa de exploração, mas eu tive a impressão de que também era muito função era mais um instrumento político do que econômico, mais ou menos o que eu estou tentando dizer. Né? Eu acho que elas são as duas coisas, né? Pelo menos a leitura que ele está apresentando são as duas coisas. É uma vinculação a uma área de soberania, e, portanto, reconhecimento tácito da sua vinculação a um senhorio pessoal, ao mesmo tempo e simultaneamente em que permitia, através de mecanismos de desvalorização e das lógicas de oferta e procura no momento da cobrança e da venda, que também se permite uma ampliação da margem de exploração camponesa. Pelo menos tinha sido a leitura que eu tinha feito. São as duas coisas.
Eu tenho concordância. Bom, então a gente avança um pouquinho mais. Aí eu não tenho nada marcado assim que eu queria destacar assim, com mais detalhe até 305. Então não sei se alguém fez alguma anotação aí mais particular nas páginas 300 ou 305. Que aí é aqueles longos parágrafos em que ele recheia as proposições de uma dezena de exemplos. Então ele faz a afirmação, aí dá 10 exemplos e aí ele passa para uma nova proposição. Eu acho que na 303 ele chega a uma espécie de conclusãozinha que vale a pena ler, que ele diz assim, o fato, mais ou menos ali na metade da página 303, ele fala, o fato de os centros urbanos italianos, onde a moeda comum estava muitíssimo depreciada, terem sido pioneiros na emissão da boa moeda áurea, demonstra que a forma 2 do dinheiro se destacava tanto mais quanto mais degradado fosse o teor metálico atingido pela forma 1. Então, além dos fatores que a gente mencionou, uma das vantagens, digamos assim, da depreciação da forma 1 é justamente a valorização da forma 2, né? Parece que existe uma correlação aí. Quanto mais degradada é a forma 1, mais valorizada é a forma 2. Uhum. Mas logo na sequência ele apresenta isso como uma hipótese, porque na sequência ele vai dizer, mas não tem estudos empíricos que permitam aferir quantitativamente essa tese. Então, assim, parece um bom caminho, mas que ele apresenta na formulação de uma hipótese, dada a falta de dados. Mais alguma coisa aí, pessoal, antes da 305? Não? Na 305 ele fala lá da Liga Hanseática, né, como uma espécie de proto-nacionalidade, né, que é peculiar, né, nunca tinha, pelo menos não lembro de ter visto nunca ninguém ter se referido a esse tipo de arranjo como uma forma de soberania largada, ainda que faça sentido, mas é interessante como essa forma não foi para frente, né, foi um futuro que não foi. E ele, na 305, diz assim, no final do período, todas as medidas concretas de política financeira resultavam de uma articulação entre aquelas duas tendências contraditórias, conjugando o reforço interno das áreas de soberania com a formação de amplíssimos circuitos monetários que ultrapassavam as fronteiras. Tendeu-se, assim, a uma relativa harmonização em que o ouro servia, em geral, de instrumento nos percursos da formadora de dinheiro que uniam áreas de soberania bem demarcadas, enquanto as moedas de prata de teor elevado davam corpo à formadora do dinheiro nas circulações que se restringiam ao interior de cada área de soberania. Foi nessa dialética de alianças e rupturas que, enquanto se cavavam posições, reforçavam-se também, além das fronteiras, os elementos de coesão interna da classe senhorial, começando a esboçar-se o que mais tarde seria uma verdadeira política internacional das jovens nações. Então, para mim, esse é o trecho mais conclusivo do capítulo, né? E que aponta lá na direção da formação do que a gente chamaria usualmente de Estado absolutista. A dinâmica do dinheiro apontando nessa direção. A dinâmica da forma 2 do dinheiro apontando nessa direção. Enfim, alguém avança mais algum elemento? A gente encerra por aqui. Eu acho que o essencial a gente já tratou, né? Uhum. Tem acordo. Bom, então, digo que voltamos em grande estilo. Grande estilo. Retomamos aqui com discussões de altíssimo nível. Eu e os meus queridos amigos pilotos. Então, acabou o programa. Simone, acabou. Simone, acabou. Mas, enfim, já indico aqui para o nosso
sempre caloroso e interminável público, que então, a partir da nossa próxima semana, né, agora a gente mais ou menos fixou esse horário, né, quinta-feira, às 3 horas da tarde, no horário de Brasília, né, então se você está em outra região não contemplada pelo horário de Brasília, tome ele como referência, e a gente, a partir da semana que vem, nessa quinta-feira, nesse mesmo horário, a gente se reunirá mais uma vez para discutir agora o início da sessão 3, que é intitulada A Forma 3 do Dinheiro, passando imediatamente na sequência ao capítulo 9, que se inicia com o título Estruturas Familiares no Meio Urbano. Então, é isso, pessoal. Com isso a gente se despede, a gente agradece a atenção de todo mundo que ficou até aqui, e quem quiser, enfim, participar, interagir com a gente aqui na seção de comentários, mandar uma mensagem e tal, é sempre um prazer, é sempre um deleite poder contar com vocês. Ao fã do Caio, ele vai responder no privado. Aguarda aí. Isso. Vai sim. Confia. Gente, até logo. Vou encerrar aqui a sessão. Tchau, tchau.